ocupação das matas de Itabaiana começaram no século XVII, sendo a Sesmaria de novembro de 1669 a primeira contendo parte do território que se formou o município de Frei Paulo. Das Sesmarias e alvarás doados, a de 1748 foi doada ao sargento-mor José Correia de Araújo, que deixou descendentes até os dias atuais. Vem dele as famílias Barbosa Leal, Tavares da Mota e os Andrade. Foram famílias que desenvolveram e que ainda hoje estão no município de Frei Paulo. A localidade das Matas de Itabaiana ganhou notoriedade na década de 60 do século XIX, com o crescimento da população rural e também marcada pela economia, através da cultura do algodão. Chegou a ser o maior produtor de algodão do estado de Sergipe, vindo a perder essa condição no começo do século XX, já em 1916, por conta da praga da lagarta rósea. Mas mesmo assim, ainda continuava com 20 descaroçadoras ativas na zona rural e na zona urbana. O algodão sempre foi o mais forte na economia, até que, com esse declínio, a mudança também até do próprio solo, passou-se a cultivar também o milho. Então, assim, a Frei Paulo foi marcado pela produção do algodão, pela pecuária e depois pela produção do milho. Em março de 1860, o Frei Paulo de Casanova estava realizando missões no estado de Sergipe e estava na cidade de Itabaiana, conhecendo também as matas de Itabaiana. E ele pede autorização ao vigário de Itabaiana para construir uma igreja nas matas, em um local habitado, cercado de sítios e fazendas. O vigário autoriza, porém a igreja não foi construída. 8 anos depois, Frei Paulo volta para Itabaiana e vem realizar, no mês de junho de 1868, ele vem para o tabuleiro da Imbira e realiza 12 batismos. No mesmo mês de junho, já no dia 25 de junho de 1868, através do ofício 178, o governo da província encaminha um ofício para a Câmara de Vereadores de Itabaiana, informando da decisão de que se construa a Igreja das Matas de Itabaiana. Determina que seja informado ao Frei Paulo a localidade onde seria construída essa igreja. O vigário de Itabaiana gostaria que a igreja fosse construída na Imbira. O Frei Paulo queria que a igreja fosse construída na Gruta Funda. E diante do impasse, o José Alves Teixeira, morador do Genipapo, faz a doação de um pedaço de terra para que se construísse a igreja no local já conhecido por Chã do Genipapo, que é o local onde hoje está a Praça São Paulo. E assim foi dado início à construção da igreja. Para tanto, o governo da província adiantou R$1.000 para as despesas preliminares, isso no ano de 1868. Em 1869, o governo liberou mais R$2.000 para a construção da igreja e assim continuou. Inicialmente, ela foi construída com 62 palmos de largura, 62 palmos de comprimento, 32 palmos de altura, tendo 2 laterais com 16 palmos. E contava também com 4 janelas de cada lado e 6 arcadas.
Esse foi o modelo, o tamanho da igreja construída inicialmente por Frei Paulo. A igreja ficou pronta e foi inaugurada pelo vigário de Itabaiana no dia 3 de agosto de 1877. Posteriormente, houveram algumas mudanças, acréscimo, né? Foi crescendo a igreja, mas a parte frontal da igreja continua a mesma. Antes da inauguração da igreja, isso em junho de 1876, Frei Paulo volta a Itabaiana e, durante um sermão, ele informa que a igreja, a capela do Genipapo, precisava de um padroeiro, um santo ou santa, para ser o padroeiro da localidade. E invoca os fiéis a escolherem, naquele momento, quem seria o santo padroeiro. Os fiéis, unanimemente, dizem São Paulo, como forma de reconhecimento e gratidão ao fundador da igreja. Emocionado, o Frei Paulo concorda e marca para o dia 17 de junho de 1876 o evento que seria realizado aqui na capela para declarar oficialmente São Paulo o padroeiro da Chã do Genipapo. Acontece que no dia do evento, pela manhã, o Manuel Teixeira, que era o fogueteiro e também era músico, e iria tocar durante o evento. Ele estava confeccionando os fogos de artifício e acontece um acidente grave, que impede a realização da festa naquele dia 17 de junho de 1876. Foi adiada, portanto, a declaração do padroeiro, vindo somente a acontecer no dia 10 de dezembro de 1876. Foi a data que se definiu definitivamente o nome de São Paulo como padroeiro da Chã do Genipapo. Através da Resolução Provincial 1053, de 18 de abril de 1877, foi criada a capelania no povoado São Paulo, termo de Itabaiana, tendo como capelão o padre Antônio Francisco de Carvalho, que foi nomeado para ensinar as crianças pobres do povoado. Em 1886, no dia 29 de abril, foi criada a freguesia de São Paulo, sob a proteção do padroeiro São Paulo, ficando, a partir de então, eclesiasticamente vinculada à Diocese de Aracaju. E em janeiro, no dia 25 de janeiro de 1890, foi elevada à condição de vila a freguesia de São Paulo. No mesmo ato que o governo da província elevou a categoria de vila, nomeou também os cidadãos que iriam fazer parte do conselho, ficando formado pelos senhores Cassimiro da Silva Melo, Manuel José de Jesus e Francisco Antônio de Carvalho. Com a emancipação política, administrativa e financeira da Vila de São Paulo, foi aprovado o primeiro orçamento contendo a previsão de receita e despesa. Em maio do mesmo ano, foi aprovado também o Código de Postura. O que é esse Código de Postura? É a lei básica do município. Ele tem a mesma força da Constituição, que a Constituição Federal tem para o território brasileiro. O Código de Postura da Vila de São Paulo, ela veio com algumas previsões, a exemplo da padronização das casas, padronização de calçadas, previa a obrigatoriedade do dono daquele imóvel pintar todo final de ano
a fachada da casa, de varrer aos domingos a frente da casa. Então, assim, o Código de Postura de 1890 dá uma ideia de como Frei Paulo foi projetado já no início da sua emancipação. Com a democratização do sistema republicano e a emancipação política, algumas normas foram impostas pela Constituição do Estado, a exemplo de que cada município teria o seu conselho eleito pelos seus próprios eleitores. É importante destacar que em 1875 foi criado o título de eleitor, que era chamado na época de título de qualificação. O distrito eleitoral de Itabaiana contava com 30 quarteirões, dentre os quais os quarteirões da Serra Redonda, do Taquari da Benfeita e do Tabuleiro da Imbira, que juntos, esses quatro, contavam com 119 eleitores. O número de eleitores era reduzido porque naquela época o voto era censitário. Ele tinha como condição a renda do cidadão. Então, para ser eleitor, você precisava ter declarar uma determinada renda. Para ser candidato, a renda seria bem superior. Então, por isso que o número de eleitores era reduzido, considerando em comparação com o número de habitantes. Ainda sobre a organização administrativa, foi nomeada uma comissão censitária em novembro de 1890, que realizou o recenseamento, registrando-se uma população de 6.561 moradores. À medida que a zona urbana ia se desenvolvendo, impulsionada pelo crescimento da economia da zona rural, através da produção do algodão, do milho, da pecuária, a vila foi ganhando áreas de cidade, serviços de cidade. E assim, no dia 23 de outubro de 1920, foi finalmente a Vila de São Paulo elevada à categoria de cidade. Pelo Decreto-Lei de 7 de dezembro de 1944, a cidade de São Paulo teve seu nome mudado definitivamente para a cidade de Frei Paulo.